Olá, começa agora mais um Correio TV Debate e o programa de hoje tem a pretensão de ajudar você a se alimentar melhor, a buscar o equilíbrio, principalmente por meio da alimentação saudável. Para ajudar a gente a entender um pouco deste universo, nós conversamos a partir de agora com a nutricionista funcional Luciane Crozara, com a jornalista Ana Guaranis e com a Andréia Nalesso, que é analista de educação da Universidade Algar. Bom, Luciane, eu vou começar primeiro explicando, né, o que é essa nutricionista funcional. O que diferencia a nutricionista funcional do nutricionista normalmente? Então, essa especialidade, que é uma especialidade nova agora, ela leva em consideração o foco não é mais a caloria do alimento, mas como ele trabalha dentro do seu corpo. Então, eu tenho que levar em consideração o alimento e a bioquímica individual desse meu paciente. Então, eu vou fazer análises bioquímicas, vou fazer uma anamnese, vou fazer todo um controle de sinais e sintomas para avaliar isso. E eu utilizo os alimentos funcionais como instrumento para estar fazendo isso. Esse termo também é novo, né, de alimento funcional. O que é? Tem uma definição para isso? Tem. A definição, assim, teórica mesmo, é que é um alimento que, além de exercer as suas funções básicas, por exemplo, de construção, de estrutura, ele exerce outras funções. Por exemplo, o tomate, ele tem o licopeno, e o licopeno já tem vários estudos falando que ele previne o câncer, principalmente o câncer de próstata. Então, ele é considerado um alimento funcional por isso. Mas, na verdade, todos os alimentos são funcionais, porque eles exercem várias funções dentro do nosso corpo. Se forem usados... De maneira adequada. De maneira adequada. Bom, é isso que nós vamos falar também aqui. Mas eu queria ouvir um pouco a Ana está aqui, a Ana é amiga nossa, já trabalhou no jornal Correio de Uberlândia, mas a Ana tem uma história, né, Ana, de uma atenção, de quase que uma vocação por não só usar alimentos, ter uma alimentação mais saudável, mas uma busca do equilíbrio de maneira geral. Mas assim, como a gente está enfocando na questão da alimentação, eu queria que você contasse rapidamente a sua história. Você mudou a sua alimentação, desde criança essa mudança ocorreu, e o que você é vegetariana, o que você come, o que você não come, por que você come ou não come? Bom dia, César. As meninas também. É um prazer muito grande estar aqui para falar de um assunto tão fantástico. Eu, como jornalista, eu aprendi muito. Aprendi com os nutricionistas, aprendi com a vida, com as fontes, né? Com as pessoas que me deram entrevista. E aprendo a cada dia com o meu corpo também. Agora, desde criança, quando não se falava em alimentação natural, eu já praticava isso de certa forma, sem que ninguém me orientasse, né? Eu já gostava de comer cenoura com tomate cru. Sentia prazer. Eu lembro que uma vez eu tinha 10 anos de idade e li numa revista. Antes não tinha tanto veículo, né, de informação pra gente. Eu vi numa revista uma criança, uma menina de uns 10, 12 anos da minha idade que fazia alimentação natural, comia raiz, tinha uns dentes maravilhosos. É isso que eu quero ser. Então, eu já tinha uma vocação para isso. E eu gosto... Isso, então não foi uma educação familiar? Não. Se bem que a minha mãe também, com 7 filhos, ela sempre teve, assim, procurou dar uma boa alimentação pra gente. Eu também procurei dar uma boa alimentação para meus filhos. Mamão com mel, gema de trigo, aveia, pão integral feito em casa, verdura, arroz integral, etc. Mas eu não consegui não, César, juro. Não consegui, eu tô sozinha. Não consegui, às vezes não é tão fácil. É aquilo que eu falei, depende muito da vocação, depende daquela vontade interior que você tem, né? Então, eu não posso dizer que eu sou radical. Você é vegetariana? Não sou vegetariana radical. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre atenta ao que meu corpo pede, às coisas boas, alimentos bons, e assim... A origem do alimento, mas agora raramente eu vou numa churrascaria, mas se eu for também eu gosto. Então eu não sou radical, mas eu gosto muito de comida natural, amo. Pois é, aí Luciane, assim, é muito comum as pessoas torcerem o nariz para esses alimentos, chamados alimentos funcionais, esses alimentos naturais. Como né? Leite de soja, como que tem pessoas que falam que é ruim? Talvez porque não tem experimentado, né? É comum, no consultório é assim, não, isso eu não vou comer não, pelo amor de Deus, não. Isso não. Mas talvez
Isso é interessante, assim. Eu tenho que ter a criatividade também de bolar a receita, de ensinar como faz, porque às vezes é só como comer aquilo. Não dá pra comer pensando que é remédio, né? Porque E remédio... como comer, né? Porque a comida tem que ser bonita, tem que ser atraente. Tem que ser E bem é temperado. possível você ter tudo isso com todos esses alimentos funcionais. Uma pessoa fala assim, leite de soja, germe de trigo, né? Mas não é assim, tem receitas fantásticas, com quinoa, com tudo isso. É só você dedicar um pouquinho, aí você consegue. Você tem paladar, você tem tudo ali, entendeu? Quer dizer, primeiro é preciso ter disposição, né? Que eu acho que é o exemplo da Ana aqui, que se dispôs. Aí foi, na verdade, um autoconvencimento, né? Um desejo de experimentar. E depois a disposição mesmo de experimentar, de ver como que é e se desprender de preconceitos. E, bom, eu vou chamar um primeiro intervalo para, na sequência, eu vou te falar com o André aqui, que a André já descobriu essa alimentação mais recentemente, né? Isso. E contar um pouco de como que foi isso e de que forma que você foi trabalhando, que resultados você pôde perceber nessa, que a gente chama de alimentação funcional, nesses alimentos, usar mais... Voltamos com o Correio TV Debate, hoje tentando ajudar você a se alimentar melhor, a buscar ter mais equilíbrio na sua alimentação. Estamos aqui com a Luciane Crosari, que é nutricionista funcional, a Ana Guaranice, que é jornalista, e a Andréa Nalesso, que é analista de educação. Andréa, você começou a ter essa preocupação com alimentação funcional, com uma alimentação mais saudável, há quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses, é bem recente. E como é que foi, assim, para você esse contato? Antes você... O que mudou na sua alimentação, basicamente, de antes e depois? Bom, a Ana já falou a questão de decisão, né? Aquela força interna. Eu passei por um momento que havia uma decisão a ser tomada mesmo. Eu tinha muito problema de saúde. Sistema imunológico baixo, várias crises alérgicas constantes. Então, algumas pessoas mudam aí por amor ou por dor. No meu caso, era uma decisão, cuidar da doença ou cuidar da saúde. Então, eu passei por esse questionamento, cuidar da saúde. E aí, essa questão de alimentação, alimentos funcionais, eu procurei a Luciane Crosari por indicação de um médico e comecei a tratar de uma forma diferente, abandonar um pouco remédios e trazer alimentos para o meu dia a dia. E fez uma grande diferença. Eu já percebo, eu tenho avaliado constantemente essa questão de reparar no corpo, né, nas reações. Eu tenho reparado isso com muita clareza. Mas o que antes você comia, era um hábito que você abandonou e qual o hábito mais importante você adquiriu ou quais hábitos? Assim? Tá. Alimentação, eu tinha 3 refeições durante o dia, então eram espaços muito longos. Eu tinha o café da manhã, um almoço e um jantar ou um lanche, então não tinha equilíbrio do que comer e comer mais vezes. A orientação agora é essa. Comer mais vezes, o pão integral, coloquei, não comia pão integral, não. Arroz integral, era pão francês, o arroz branco, e isso faz uma diferença muito grande. Frutas, eu tinha um pouco de preguiça de preparar uma fruta para comer. Verduras eu sempre gostei, não era meu problema. Almoço, a refeição, o horário de almoço era tranquilo, mas frutas eu não tinha esse costume, alguns grãos, cereais, quinoa, aveia, tudo isso hoje faz parte do meu dia a dia. Granola, essas coisas todas, e faz muita diferença. Dores de cabeça, minhas crises alérgicas diminuíram muito. É claro que a gente ainda tem tá cuidando desse ponto, porque é um ponto difícil de ser mudado também, né? Mas isso já diminuiu demais. TPM diminuiu muito. Então, eu percebo muitas coisas diferentes já. Pois é, assim, que na verdade, muita gente acha que esse tipo de alimentação, daqui a pouco a gente vai falar especificamente da tal da ração humana, né? Mas essa questão de alimentação, uma alimentação saudável, ela tem um impacto no indivíduo de uma maneira mais ampla, né? Sim. Tem gente que às vezes procura isso, pensando que eu quero emagrecer, mas na verdade, assim, no caso da André, foi na verdade um objetivo, ela objetivava melhorar a saúde de maneira geral, né? E porque não dá para atingir um objetivo especificamente, né? É uma mudança de vida e as consequências, portanto, são mais amplas. A ideia é essa. Isso é que é bonito da nutrição funcional, porque o emagrecimento acaba sendo só uma consequência, se é que ele precisa acontecer, né? Porque em muitos casos ele nem precisa acontecer. Então você vai estar lidando aí, melhorando vários aspectos. TPM, enxaqueca,
circulação, que tem a inflamação, né? Então hoje as mulheres todas preocupadas com celulite. Celulite é uma inflamação. Ansiedade. Então, ansiedade, isso mesmo. Todos esses problemas. Depressão. O intestino, quando a pessoa não tem um intestino funcionante, ela tem depressão. Né? É uma depressão fisiológica. Você produz serotonina no intestino. Que, na verdade, a pessoa tem que lidar com a incapacidade de não realizar uma coisa que é importante para o organismo dela. E o bom funcionamento do intestino é tão importante que dizem que o intestino é o segundo cérebro que nós temos. Sim. Né? É o cérebro desconhecido. Tem até um livro que fala sobre isso. Tem uma receitinha, se é que eu posso dizer assim, né? Receitinha para as pessoas que não têm muito costume de lidar com o alimento natural, né? Quando a pessoa vai trabalhar, mas eu faço por prazer. Eu levo a tiracolo, eu levo cenoura picadinha, eu levo passas, eu levo ameixa, castanha. Então, se você está no seu serviço lá, você não tem como sair para comer uma outra coisa, um hambúrguer, uma coisa, essas coisas maravilhosas, né? Nocivas, né? Aí você está ali do seu lado, você come. Você passa a ter uma interação com aquele alimento, passa a acostumar e gostar e querer e usar e praticar. E vai comer na hora que está com fome, né? Porque o natural, na hora que aperta a fome, é que você vai para o industrializado, vai para o que tiver. O que está na sua frente você come. Não, e naquele intervalinho, que ela falou que fazia 3 alimentações por dia, então mais ou menos de 3 em 3 horas, diz os nutricionistas, né? Você deve fazer uma alimentação. Mas se no intervalo do almoço e do jantar você for comer um hambúrguer, pelo amor de Deus, come uma coisa leve, né? Então, é aí que está. Você acha que você, Ana, você já se alimenta, você já tem essa preocupação há muitos anos, né? Muitos anos. Você acha que isso, de fato, fez muita diferença no decorrer da sua vida? Fez toda a diferença, porque eu vivo, assim, de certa forma, prevenindo. Eu, sem querer, eu preveni doenças, eu não sinto nada. Absolutamente nada. Você vai pouco a médico, por exemplo? Pra que eu vou a médico? Nem sei pra que eu vou. Eu vou para manutenção, não vou a médico, sou terapeuta reiki, se precisar eu tomo um floral, eu estou na menopausa, não sei o que é isso, porque eu já tenho 56 anos e digo isso com muita alegria, porque eu não vi o tempo passar. E a gente quando tem saúde, porque as pessoas desejam um monte de coisa, eu quero ter um carro, quero ter uma casa, quero ter uma vida, quero fazer um cruzeiro, sei lá. A pessoa que está doente, o que ela quer? A única coisa que ela quer é se curar. Que é saúde. Aliás, é o que todo mundo busca, né? Porque se a gente tem saúde, o resto fica possível. Se não tem saúde, tudo é impossível. A Ana falou uma coisa interessante, que é a menopausa e a andropausa, que é a menopausa do homem. A pessoa, quando ela tem uma alimentação saudável desde cedo, ela passa por esse período sem sentir nada. Eu não sinto absolutamente nada. Então ela já tem todos os antioxidantes que ela precisa estar se cuidando. E isso é uma coisa que as pessoas têm que se atentar. Entendeu? Então a mulher vai chegar na menopausa, o homem chega na andropausa, porque também tem. E não dá para esperar chegar para mudar o hábito. Você pode prevenir isso aí, pode prevenir os sintomas desagradáveis. Porque não é nada milagroso também, né? Assim, tem uma lógica, as pessoas já estudaram isso. Porque muitas vezes aí, vou entrar até na tal do negócio que está virando moda, que é a tal da ração humana, que em Uberlândia virou uma onda, o jornal Correio de Uberlândia publicou até uma reportagem no domingo anterior, falando da busca que as pessoas, a busca assim, incessante das pessoas por essa ração humana, como se fosse uma coisa milagrosa, como se fosse assim, vai resolver todas as questões, principalmente ligadas a emagrecimento. Falando um pouquinho dessa ração humana, o que é isso de verdade e o que as pessoas têm que se atentarem para não acreditar que isso por si já resolve os problemas todos? É interessante, porque assim, o produto em si é um produto bom. Apesar que existem vários produtos que eles estão falando que é ração. Então, assim, eu vejo que eu dei uma circulada na cidade, cada lugar vende, fala que é ração, mas tem ingredientes diferentes. E o apelo... Não existe um padrão, já começa por aí. Começa por aí, não existe um padrão. Não existe quantidades. Eu não vi em rótulo nenhum a quantidade que está pondo de cada produto. Então, eu não sei quanto que tem de cada produto dentro daquele saquinho. E o apelo parece que é só emagrecer, né? Então, o produto é interessante, mas é para ser usado como complemento. Não é para ser usado como substituto de refeição. Então, eu vejo muitas pessoas, é para emagrecer? Então, eu não vou jantar, vou comer isso. E as quantidades, né? E o que a gente tem que atentar também é que vários desses produtos é contraindicado
para pessoas específicas. Por exemplo, uma pessoa que tem colite, síndrome do intestino irritado, que é muito comum, a incidência é grande no grupo de mulheres, se come uma quantidade tão grande assim de fibra, machuca o intestino, irrita mais ainda a mucosa. Piora o problema. Piora. E todo mundo pensa que é o contrário. Exatamente. E usa para constipação, porque fala que para intestino fibra é tudo de bom. É, tudo de bom. Mas se não toma água, aquelas pessoas, intestino, então, você tomar água, não. Então, seu intestino vai parar, você vai comer esse tanto de fibra, ele vai entupir, entendeu? Então, as pessoas têm que estar atentas para isso. Igual levedo de cerveja. É super interessante, um produto maravilhoso, riquíssimo em complexo B, vitaminas do complexo B. Mas é levedura. Quem tem fungo nas unhas ou que tem cândida não pode usar esse produto. Então, as pessoas têm que ter noção do que são essas particularidades. Então, a melhor coisa, você procura um nutricionista, ele te fala o que pode ser usado. Primeiro ele vai conhecer você, os problemas que você tem. E aí você vai nas lojas especializadas, porque eu estou vendo esse produto ser vendido em feira, você não sabe como esse produto foi manipulado. Isso é perigoso. É um produto muito fácil de dar fungo, e é um fungo que você não vê, não enxerga. Está misturado. Está misturado, e aí você acha que está ingerindo um produto bom e está ingerindo aquele tanto de toxinas derivadas dos fungos, está te fazendo mais mal do que qualquer outra coisa, né? Quer dizer, está piorando o problema. Então, assim, é muito sério isso. Eu vou chamar mais um intervalo, para na sequência a gente continuar falando sobre essa ração humana. Olha, toma cuidado que você pode estar tomando ou comendo essa tal ração humana e está até piorando os eventuais problemas que você tem. Depois do intervalo. Voltamos para o último bloco deste Correio TV Debate, que está falando sobre alimentação funcional, como ajudar você a se alimentar melhor, buscar o equilíbrio na alimentação. Ô, André, você falou que você começou há 3 meses a fazer um trabalho de alimentação funcional, né, de se preocupar em comer melhor, mas não, no seu caso, assim, você deixou claro isso, eu queria enfatizar que não foi só introduzir esses alimentos funcionais, foi uma mudança de hábito geral. Antes você fazia 3 refeições e passou a fazer mais refeições. Provavelmente começou a se preocupar mais com ingestão de líquidos, tomar mais água, foi um conjunto, portanto. Exatamente. Na verdade, ingestão de líquido, o foco em água mesmo, muito mais água. Eu tomo cerca de 2 litros de água por dia. Então, eu tenho uma meta, mas isso não é mais forçado. É interessante isso, porque quanto mais o tempo passa, mais você começa a ter necessidade. Então, a alimentação em mais vezes durante o dia, eu já sinto fome. Meu metabolismo era muito lento, porque já estava acostumado com 3 refeições, então eu não sentia fome. Meu estômago sempre pesado, doendo, né, má digestão, e isso hoje é diferente. Então, a cada 3 horas, 2 horas e pouquinho, eu estou comendo um cookie integral, uma fruta, água o tempo todo. É interessante, outra história para contar, é a questão que você comentou dos kits, né, de levar os kits para onde a gente está, para o trabalho ou para algum outro local. Isso causa um certo desconforto nas outras pessoas. No começo eu percebi isso. Nossa, começou a comer coisa natural, nossa, a natureba, nossa, aquilo. E é interessante porque à medida que você vai fazendo isso, as pessoas vão se interessando também, começam a falar sobre isso. E hoje no trabalho eu já percebo isso. Uma vez uma serviu um prato só de salada, passou por mim e falou, olha meu prato hoje, que legal. Fica dando satisfação. Fica mostrando, já comendo cookie integral. E algumas coisas assim diferentes. Eu imagino, Lu, que as pessoas se incomodam, na verdade. Né? Se incomodam, mas não pelo outro estar fazendo, é por o outro apreciando que ela não está fazendo. Né? De certa forma. Porque aí se você faz com que você se lembre o tempo todo que você... Olha, ela está cuidando dela e eu não estou cuidando de mim mesmo. Incomoda, né? Mas de certa forma você pode contagiar. A ideia é um bom contágio. Né? E a pergunta é quem vai convencer quem, né? Eu não queria ser convencida de voltar a uma alimentação que não era saudável. Então eu quero convencer mais pessoas que se alimentem de forma diferente, porque é bom, eu gosto, eu tenho gostado de cada coisa que eu tenho ingerido, né? De cada alimento, de cada hábito diferente. E aí acaba com o conceito de quantidade, né? Que eu acho que isso tem melhorado bastante, ainda existe muito isso, aquela coisa de emagrecer a qualquer custo e rápido, e a questão da alimentação funcional, isso eu acho que é uma grande contribuição, na minha opinião, da alimentação funcional, Lu, que assim, é mudar o conceito, sair da questão da quantidade para a qualidade. Esse é um propósito que eu acho que as pessoas
que entram nesse processo já descobrem rapidamente. Sim, porque assim, a gente tem que mudar o foco da caloria. Igual, por exemplo, tem aquelas dietas, dieta dos pontos. Você tem tantos pontos, mas você pode comer batata frita naqueles pontos. Não, você tem que entender que é o que o alimento faz para você. É isso que é importante. Não sei, assim, o foco não é mais... As pessoas já entenderam que fazer a qualquer preço, igual você falou, dá um resultado agora, mas no futuro dá aquele efeito rebote e não te traz saúde. E pode trazer doença. Exato. Hoje, para fazer dieta, você não precisa passar fome, não. Você faz um plano alimentar, você não precisa passar fome. Tá? É só você organizar, comer o necessário. Mas você não precisa passar fome. E sem radicalismo também, Exatamente. no sentido de ficar seguindo esses pontos. Eu não sei quantos pontos tem cada alimento, eu não me interesso por isso. Eu olho para o alimento, o alimento olha para mim, a gente tem uma interação assim, a gente faz aquele namoro e pronto. Agora, o problema é quem só namora com picanha, né? aí é o problema. A gente é aquilo que a gente come e a gente é aquilo que a gente pensa. Eu acho que isso resume. Exatamente. Lu, fica claro que para a pessoa, de fato, partir para uma alimentação mais saudável, se envolver com esses hábitos da alimentação funcional, precisa de um acompanhamento. Agora, para quem tem interesse em começar, dá para dizer, olha, vá por aqui que esse aqui praticamente não tem contraindicação. Dá para dar dicas nesse sentido? Tá, lógico que dá. Primeiro, como a Andrea falou, você fracionar a sua alimentação, isso é fundamental. O jejum engorda. Eu sempre falo isso nos meus pacientes, jejum engorda, porque você abaixa seu metabolismo, você programa seu corpo para acumular gordura, então é péssimo. Então é a primeira coisa, beber bastante água. E todas as coisas que todo mundo sabe, né? O alimento integral, a farinha refinada é um alimento que tem que ser retirado. Porque o alimento, a farinha refinada, ela causa todo um processo de resistência insulínica que vai contribuir com o aumento de peso. Então, inserir os alimentos... Farinha refinada é a farinha de trigo? Farinha de trigo, é o pão branco, é o macarrão, são as tortas. É importante dizer também que assim, tem macarrão integral, Tem macarrão tem integral. Bons até. Assim. Muito bons, hoje a gente tem muita opção. Então, hoje mesmo em Uberlândia a gente tem muita opção de pães diferentes, integrais, com sementes também. Você tem que colocar também na sua alimentação as sementes. Gergelim, semente de castanha, girassol. por exemplo, é sempre bom? As castanhas, não, sempre bom. Por exemplo, a castanha de caju. Se você tem herpes, por exemplo, você não pode usar a castanha de caju porque ela desencadeia a herpes. Então, esses detalhes o nutricionista vai saber informar, vai saber modular a dieta daquele paciente. Mas, de maneira geral, é isso. Introduzir chás, comer menos carne vermelha, mas não precisa tirar a carne vermelha, você pode comer de tudo. Por que a carne vermelha ela não é tão a carne boa quando em vermelha excesso? Nada em excesso é bom, mas assim, a carne vermelha. A carne vermelha, de maneira geral, se a pessoa não está anêmica nem nada, é bom diminuir um pouquinho, porque na digestão dela, ela proporciona o metabólito que sobra da carne é muito tóxico, principalmente para o nosso intestino. Então, tem muitas pesquisas associando a carne vermelha com câncer de intestino, então isso já é fato. Então não é errado dizer que aquela tipo assim, não, hoje eu vou para a churrascaria, é só hoje, é só no sábado e vou comer pra caramba. Isso é uma agressão clara, então, ao organismo. Enfiar um monte de faca, assim, não. Isso e com cerveja ainda, né? Claro, porque aí assim, a quantidade também é ruim, né? Seu corpo aguenta, eu sempre falo dos meus pacientes, assim, que o seu corpo aguenta desaforos, aguenta uma extravagância de vez em quando, esse não é o problema, o que o seu corpo não aguenta é burrice, é você fazer uma coisa todo dia errado. Agora, não tem mal nenhum você sair para churrascaria de vez em quando, agora você fazer isso sempre, é muita agressão. A minha última descoberta foi a aloe vera comestível, que é tudo de bom. O que é isso, gente? Aloe vera, é a babosa, a famosa babosa. Ela é milagrosa, realmente, desde o tempo de Jesus Cristo, quando era criança, da aloe, né? E ela é uma planta milagrosa, mas não é essa de fundo de quintal. Então precisa deixa isso muito claro, porque não é. Não é essa. Não pode usar essa que é plantada em casa, tem que ser industrializada, que é sem aloína, porque a aloína é tóxica, então tem que deixar isso muito claro. Então, assim, eu quero saber de vocês aqui, nós infelizmente terminou, você vê que a alimentação funcional não é tão simples assim, não é só quer sair comendo e pronto. É preciso ter atenção, procurar um nutricionista, mas também se informar. Hoje em dia é muito
fácil buscar informação, seja pela internet ou por meio de algum livro especializado. O importante, e esse é o nosso objetivo com essa edição do Correio TV Debate, é chamar a sua atenção para essa tendência de se cuidar melhor da alimentação, porque hoje em dia nós somos muito mais sedentários, né? Gastamos muito menos energia, e se continuarmos comendo como comíamos há 20 anos atrás, isso terá com certeza um custo, um preço alto a ser pago no final. Espero ter contribuído aqui mais uma vez com você para melhorar a sua vida, e a gente se vê no próximo Correio TV Debate. Até lá.